Hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar aí a relação entre o volume e a capacidade, tá? Então, nós já aprendemos que existem medidas para volume e outras medidas que são usadas para capacidade. Então, a gente vai ver agora a relação que existe entre elas. Olha só. Na primeira questão de vocês está assim: escreva a conversão correta. Então, a primeira letra A, 12 decímetros cúbicos, eu quero escrever em litros. Então, eu quero saber 12 decímetros cúbicos corresponde a quantos litros? Vamos voltar na tabelinha que eu já passei para vocês. Olha só. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. E 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro, ou 1 ml. Então, essa tabelinha vocês têm que decorar, tá? Decorem, porque vocês vão precisar dela daqui para frente. Então, vamos olhar aqui, ó. Eu estou no decímetro cúbico e eu quero saber quanto isso vai dar em litros. Então, olha só. 1 decímetro cúbico, aqui na nossa tabelinha, cada decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então, decímetro cúbico e litro têm a mesma unidade, tá? Mesmo valor. Então, se eu tenho 12 decímetros cúbicos, então, na verdade, eu tenho 12 litros. Na letra B tá assim, 30 decímetros cúbicos. Então, se decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, então eu tenho 30 decímetros cúbicos, 30 litros. Agora a letra C. 500 centímetros cúbicos eu quero transformar em mililitros. Vamos dar uma olhada aqui no centímetro cúbico, ó. Cada centímetro cúbico equivale a 1 mililitro ou 1 ml. Então, 500 centímetros cúbicos são 500 ml. Então, centímetro cúbico e mililitro é a mesma coisa, tá bem? Agora, presta bastante atenção aqui, ó. Eu tenho 5,4 metros cúbicos e eu quero transformar em litros. Então, vamos olhar aqui o metro cúbico, ó. Cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, toda vez que eu quiser transformar metro cúbico em litro, eu preciso multiplicar por 1.000, certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vou pegar o 5,4 e vou multiplicar por 1.000. Quando a gente multiplica por 10, por 100 ou por 1.000, a gente não precisa armar a operação. A gente pode fazer a operação apenas andando com a vírgula. A minha vírgula ela vai andar 3 casas para a direita. Por quê? Porque o 1.000 tem 3 zeros. Então, a gente anda 3 casas para a direita, para frente. Então, vamos fazer aqui, ó, 5,4. Eu tenho que andar com a minha vírgula 3 casas para frente. Quando a gente olha para as casas decimais, a gente só tem uma casa decimal. Para que a minha vírgula ande 3 casas, eu preciso completar com mais 2 zeros. Aí a minha vírgula ela vai sair daqui e vai andar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Então, ela vai vir aqui no final. Vírgula no final do número significa que ele é um número inteiro. Então, eu não preciso colocar essa vírgula, ela pode ficar oculta. Então, 5.400 é o resultado aqui da nossa operação. Então, observa, ó, a vírgula ela estava entre o 5 e o 4. Aí ela andou 1, 2, 3. Ela veio aqui para o finalzinho. Então, ela saiu daqui da primeira casa e andou 3 para a direita. Veio aqui na última casa. Como se trata de um número inteiro, eu não preciso colocar essa vírgula no final. Então, vai dar 5.400 litros. Então, 5,4 metros cúbicos é a mesma coisa que 5.400 litros. Se vocês quisessem armar a operação, pode também, tá? Ó, 1.000 vezes 5,4.
Como a gente está multiplicando o número que tem zeros no final, não precisa fazer uma linha inteira de zeros. Basta descer o zero aqui, ó. 1, 2, 3. Agora eu vou multiplicar o número 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. Acabou a minha multiplicação, mas aqui, ó, nos fatores, eu tenho um número depois da vírgula. Então, se eu tenho um número depois da vírgula, aqui no resultado eu tenho que deixar um número também depois da vírgula. Então, esse zero, ele vai ficar depois da vírgula, tá? Então, eu conto uma casa e ponho a vírgula. O que que deu aqui, ó? 5.400,0. A gente sabe que zero na última casa decimal não vale nada, ele não tem valor. Então, eu não preciso colocar. Então, o resultado é só 5.400, que foi a mesma coisa que nós achamos aqui, tá certo? Então, na dúvida, faça a operação. Agora, olha só. 30 centímetros cúbicos eu quero transformar em mililitros. Então, no centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, ou 1 mililitro. Então, a relação deles é de 1 para 1, não preciso fazer nada. Só colocar aqui, ó, 30, tá bom? Na letra F, 0,25 metros cúbicos, eu vou transformar agora em litros. Então, a gente vai fazer a mesma operação. Vamos lá. Vamos apagar aqui. E vamos fazer essa operação, ó. 0,25, eu tenho que multiplicar por 1.000, certo? Lembrando, ó, a minha vírgula, ela tem que andar 3 casas para a direita. Aqui no meu número 0,25, eu tenho somente 2 casas, ó. Então, eu vou ter que completar. Então, pensa lá, o 0,25 multiplicado por 1.000, eu vou ter que andar 3 casas, mas eu tenho 1, 2. Então, o que que eu tenho que fazer? Completar a terceira casa com 0. Então, a minha vírgula, que estava aqui, ó, entre o 0 e o 2, ela sai daqui e vem para o final. O que que ficou aqui, ó? 0,250. Esse 0 aqui, à esquerda, do número inteiro, não vale nada. E a vírgula, como ela ficou sozinha aqui no final, isso é um número inteiro, eu não preciso colocar a minha vírgula, eu posso deixá-la oculta. Então, 0,25 vezes 1.000 deu 250. Então, é isso que a gente vai colocar aqui, ó. 250 litros. Se a gente fizesse a operação, será que dá a mesma coisa? Vamos fazer a operação para vocês verem que dá a mesma coisa. Olha lá. 1.000 vezes 0,25. Então, esses 3 zeros a gente não precisa multiplicar, basta descer o zero aqui, ó. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0 é 0. Agora, a gente vai olhar o seguinte, ó. Eu tenho aqui, nos meus fatores, eu tenho 2 números depois da vírgula, ó. 1, 2. Então, significa que aqui no resultado eu tenho que colocar também 2 números depois da vírgula, ó. 1, 2, coloco a vírgula. Ficou a mesma coisa, observa, ó. Esse zero à esquerda não vale nada. Zeros depois da casa decimal, né? Nas casas decimais, também não tem valor nenhum. Eu não preciso colocar. E a vírgula sozinha, ela pode ficar oculta. Então, na verdade, o que que deu? 250. Então, o resultado dá o mesmo, tá? Vamos fazer aqui a questão 2 agora. Carlos vai construir uma piscina com 7 metros de comprimento, 3 metros de largura e 1,5 metro de altura. Calcule a capacidade em litros da piscina de Carlos. É parecido com o exercício da aula anterior, porém, na aula de volume, a gente estava calculando o espaço que essa piscina ia ocupar. Agora, eu quero saber a capacidade, ou seja, quantos litros de água eu consigo colocar dentro da piscina. Então, a gente vai fazer o cálculo usando a fórmula do volume e depois fazer a conversão para litros. Então, olha lá. Primeiro, a gente vai calcular o volume fazendo a multiplicação. Volume é igual a comprimento vezes a largura vezes a altura. Altura com H porque vem do inglês, tá? Então, aqui, ó, volume vai ser igual.
comprimento é 7 metros, a largura 3 e a altura 1,5. Vamos multiplicar esses dois primeiro, ó. 3 vezes 7, 21. Agora eu faço 21 vezes 1,5. Vamos fazer a multiplicação aqui para vocês relembrarem, ó. 1,5 vezes 21. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. Vou deixar a primeira casa em branco, porque eu vou multiplicar aqui a segunda casa, ó, a dezena, né? Então, a unidade eu deixo em branco. 2 vezes 5 é 10, vai 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Soma os resultados, 5, 1, 3. Observa que lá nos fatores, ó, eu tenho um número depois da vírgula. Então, aqui eu tenho que contar um número e colocar a vírgula. Deu 31,5. 31,5. A unidade de medida usada aqui, ó, foi metro. Então, metros cúbicos. Então, eu achei o volume, agora eu tenho que transformar isso em litros. Então, a gente já viu na tabelinha aqui em cima, né? Que olha lá, cada metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, toda vez que eu tenho que transformar metro cúbico em litro, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, é o que a gente vai fazer aqui agora. Vamos pegar 31,5 e vamos multiplicar por 1.000. Lembrando que a gente pode só andar com a vírgula ou fazer a multiplicação. Vou descer aqui os 3 zeros e vou multiplicar. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Como eu tenho um número depois da vírgula, eu conto 1 e ponho a vírgula. O que que deu aqui, ó? Tirando esse zero depois da vírgula, que não tem valor, e tirando a vírgula porque se trata de um número inteiro, vai dar 31.500. Então, o volume dessa piscina, desculpa, a capacidade da piscina vai ser 31.500 litros, certo? Então, a piscina ocupa um espaço de 31,5 metros cúbicos e dentro dela cabem 31.500 litros. Então, essa primeira parte é volume, essa segunda parte é a capacidade, tá bom? Na questão 3 aí, ó. Questão 3. Um hidrômetro registrou o consumo mensal de água de uma casa em 22 metros cúbicos em determinado mês. Hidrômetro é aquele relógio, né? Que no nosso caso aqui o SAAI coloca nas casas para registrar o consumo. Então, aquele reloginho chama-se hidrômetro. Então, foi registrado um consumo naquele mês de 22 metros cúbicos. Eu quero saber quantos litros de água foram gastos nessa residência. Então, ele registrou aqui em metros cúbicos, eu tenho que passar para litro. Então, cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Portanto, para transformar 22 metros cúbicos em litro, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, vamos fazer 22 vezes 1.000. 22 vezes 1.000, basta pegar o 22 e acrescentar 3 zeros no final. Então, são 22.000 litros. Então, esse foi o consumo registrado naquela residência naquele mês, tá bom? Façam aí as correções necessárias, depois me mandem as fotos e um grande abraço.